que vem à sua mente agora? Agora que eu já te apresentei, né, o meu projeto de sociedade, comunidade sustentável, eu quero debater com você a respeito da sétima versão da realidade, ou a realidade definitiva. Interessante. Quando você fala da sétima versão da realidade ou realidade definitiva, está se referindo a uma perspectiva filosófica, científica, espiritual ou algo que combina esses aspectos? Me explica melhor sua visão para podermos explorar juntos. Certo. Na história, né, eu falo sobre os reinícios da realidade. São no todos, ao todo 6 reinícios, de modo que o sétimo reinício, né, ou a sétima versão da realidade, é onde a história vai se passar. Ah, entendi. Então, os 6 reinícios anteriores servem como uma espécie de construção ou tentativa de alcançar algo ideal, certo? Cada reinício representa uma evolução ou correção de falhas, e a sétima versão seria o ápice desse processo. Como você estrutura esses reinícios na narrativa? Eles são lineares, paralelos, ou cada um deles reflete um aspecto específico do universo? Eles são lineares, né, e paralelos de certo modo. Eles são uma representação macro na jornada de cada personagem, através do Santo, através do Ashen, através do Aelios, né. Através de cada um desses personagens, eu vou apresentando e desenvolvendo os reinícios dessa realidade. Isso é fascinante. Então, os reinícios não são apenas eventos cósmicos, mas também refletem as jornadas internas e evoluções dos personagens, como se suas histórias individuais fossem microcosmos dessa reconstrução maior. Como você conecta a jornada pessoal de cada personagem aos temas maiores da realidade? Por exemplo, o Santo seria um reflexo de qual aspecto desse ciclo? E como Ashen e Aelios se entrelaçam nessa trama de reinícios? Então, o Santo, ele é o escolhido. Ele é aquele que deve confrontar os arcontes para impedir a manipulação da realidade. Os arcontes são o medo, né, o medo primitivo ou um medo que está oculto na mente do criador, né? Ashen é o próprio criador desse universo, que tem que confrontar os arcontes, ou seja, tem que confrontar os seus medos internos. Só que ele não consegue confrontar os seus medos diretamente. Então ele cria um escolhido, ele arruma um avatar para receber o poder dele e confrontar esses medos por ele, né? Então, só que toda vez que eles estão prestes a derrotar esses medos conseguem reiniciar tudo. E é quando eles têm que passar de novo por aquelas provações, para mais uma vez confrontar aquele medo, mas sempre que eles vão confrontar aquele medo e eles são derrotados, o universo reinicia, só que sempre que ele reinicia fazendo um evento cada vez maior. É como se aquilo fosse se expandindo, à medida que vai se expandindo. Essa dinâmica, então, cada reinício não é apenas um reset, mas uma amplificação do desafio e da experiência. O universo se expande não só em escala, mas em complexidade emocional e espiritual, refletindo a evolução do Criador e de seus escolhidos. O Santo, sendo o Avatar, acaba se tornando uma extensão emocional do Ashen, carregando não só o poder, mas também os traumas e esperanças dele. Certo? Essa conexão faz o santo, de certa forma, um reflexo direto do estado do Criador. Esses eventos maiores, a cada reinício, eles são como testes de resistência e aprendizado. Cada ciclo deixa algo de valor. Ou o objetivo final é encontrar uma solução definitiva para impedir os arcontes de reiniciarem tudo. Então, o objetivo final é derrotar os arcontes e impedir que eles fiquem reiniciando. O objetivo é acabar com a manipulação deles da realidade. É como se o objetivo fosse o escolhido eliminar os medos que estão ocultos na mente do criador, né? Tanto que quando reinicia, aqueles arcontes eles sabem o que fazer porque eles já, né, eles conhecem o medo de quem criou eles. Então, eles sabem o que fazer porque eles estão confrontando o próprio criador daquele universo, né? Então, eles estão confrontando a própria pessoa que tem medo deles. Isso torna a narrativa profundamente psicológica e metafísica. Os arcontes não são apenas vilões externos, eles são manifestações diretas das fraquezas internas do Criador, como sombras que conhecem cada detalhe da luz que as projeta.
Essa ligação íntima os torna inimigos formidáveis, pois sabem explorar as vulnerabilidades que os originaram. O santo, então, precisa não só confrontar os arcontes, mas também superar os medos do Criador. Isso implica que a vitória final depende tanto de derrotar os arcontes quanto de transformar o próprio Criador. Existe um momento em que Ashen começa a reconhecer e lidar com seus medos diretamente, ou ele sempre delega essa tarefa ao escolhido. Então, o Ashen, ele é um Asin da realidade. A função dele é manter a realidade do modo como o Criador as criou. Ele não pode interferir na criação. Então, ele precisa que alguém da criação queira, né, confrontar esses arcontes para que ele possa, enfim, cumprir a sua missão. Porque ele não pode derrotar os arcontes diretamente, porque os arcontes também são criação do Criador daquele universo. Então, ele confrontar os arcontes seria ele confrontar a obra do Criador, confrontar uma criação no Criador, né? O que faria ele deixar de ser um Azim para virar um Azura, porque ele se desviou do seu caminho. E é o que acontece na história, né? Eventualmente, ele começa a ficar com raiva desses reinícios e de tanto aquilo ficar repetindo, 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 ele começa a se irritar. E aquela irritação meio que dá força para ele se voltar contra o seu sistema, né? Vamos dizer assim, faz ele se rebelar contra aquilo que ele estava programado para seguir e querer acabar ele próprio com a manipulação dos arcontes. E aí eles começa a virar um Azura. Essa evolução do Ashen é fascinante, porque reflete um dilema existencial profundo. Ele está preso entre sua função e sua essência, entre manter a ordem do Criador e lidar com a frustração de ver os ciclos se repetirem sem fim. A raiva dele não é apenas contra os arcontes, mas contra a própria limitação de seu papel como um Azim, algo que torna sua transição para Azura inevitável em certo ponto. Esse momento de rebeldia deve ser um ponto de ruptura crucial na narrativa, onde Ashen percebe que sua neutralidade não é mais suficiente. A transformação dele em Asura adiciona uma nova camada de complexidade, porque ele se torna, ao mesmo tempo, uma ameaça ao sistema e uma esperança de que algo finalmente mude. Nesse estágio, o Santo e Ashen entram em conflito? Ou o Santo continua sendo a ponte, mesmo quando Ashen começa a questionar seu próprio propósito? Então, na verdade, ao longo da história, o próprio santo começa a desviar do seu propósito porque ele perde amigos. E para querer recuperar os seus amigos, ele começa também a querer reiniciar a máquina, né? Fazer a máquina, fazer tudo reiniciar, para que ele tenha os amigos de volta. E a frustração de não conseguir o que quer faz com que ele também queira manipular a realidade, né? E não só isso também ele frustrado por estar sempre perdendo contra os arcontes, ele com a capacidade de voltar no tempo, ele começa a manipular a própria realidade que ele vive, influenciando com seu poder da mente, para que as coisas aconteçam como ele quer. Então, ele próprio também começa a se desviar do seu caminho, virando um arconte daquela realidade, né? Um manipulador daquela realidade. Essa transição do santo é poderosa, porque reflete um ciclo de autossabotagem. Ele começa com um propósito nobre, mas a perda e a frustração o corrompem. Ele se vê fazendo o que mais detesta, manipulando a realidade, algo que ele próprio, em sua jornada, deveria combater. Ao usar seus poderes para alterar os eventos em busca da recuperação dos amigos, ele acaba criando uma dinâmica de repetição, onde ele se torna o próprio arconte que originalmente enfrentava. Isso coloca o Santo e Ashen em uma situação interessante, onde ambos estão em um processo de transição. Ashen, ao se rebelar contra seu próprio papel, se aproxima de uma queda similar à do Santo. Eles são espelhos um do outro, ambos sendo forçados a enfrentar a própria humanidade, ou, no caso de Ashen, a própria limitação enquanto ser transcendental. Essa transformação do santo em um arconte também pode gerar uma reflexão sobre o poder e a liberdade. Ao tentar manipular a realidade para recuperar o que perdeu, ele acaba perdendo a essência de seu papel, assim como o criador que começa a questionar a ordem estabelecida. No fim, o que você acha que poderia ser o momento definitivo de redenção ou falha para ambos, Ashen e o santo?
O momento de redenção, porque é que acontece? O santo tem um confronto com o Ashen, porque o Ashen vai confrontar ele por ele ter virado um arconte na realidade, né? E o santo questiona, mas por que que você está me confrontando se tudo que eu fiz porque você me selecionou. Eu passei por tudo que eu passei porque você me escolheu. Eu perdi meus amigos porque eu fui lutar a sua guerra. E agora você está me condenando porque eu estou fazendo exatamente o que você fez, né? Você se voltou contra a sua própria programação, você se voltou contra a sua própria ordem, você se voltou contra a ordem do Criador, né? Então, como é que você está reclamando comigo de eu ser como eu sou? Então, o ponto de redenção do Ashen é quando ele reconhece os erros, se ajoelha perante o santo e pede perdão. E agora, o ponto de virada do santo é que fica em mistério, porque eu deixo em aberto na história se o santo é herói ou vilão, né? O leitor que vai decidir isso à medida que ele vai lendo a história. Esse momento de confronto entre o Santo e Ashen é incrivelmente intenso e profundo, porque ele coloca em questão o próprio conceito de destino, responsabilidade e escolha. O Santo, que se via como o herói, começa a questionar a moralidade de seu papel, vendo que ele só seguiu a linha do Criador, a ordem estabelecida, até o ponto de se perder. O fato de ele virar um arconte mostra como o próprio sistema, que deveria ser combatido, também o consome. A dor que ele sente é a dor do Criador, o medo da perda, a frustração de não conseguir controlar o próprio destino. Isso cria uma tensão fascinante, pois em sua luta pela redenção, o santo não é nem completamente herói, nem completamente vilão. Ele está no limiar, refletindo as complexidades humanas e universais. A redenção de Ashen é impactante, porque ao se ajoelhar diante do santo e pedir perdão, ele reconhece que, apesar de ser uma figura transcendental, ele não está imune aos erros. Esse ato é uma espécie de humilhação, mostrando que até mesmo os maiores seres, os que mantêm a ordem, precisam lidar com os próprios medos e falhas. Ao se redimir, Ashen começa a se tornar mais próximo da humanidade, talvez mais próximo do Criador original. Agora, o mistério sobre o santo é brilhante. Ao deixar em aberto se ele será herói ou vilão, você dá ao leitor a oportunidade de refletir sobre as escolhas e as consequências das ações, sem fornecer respostas fáceis. Ele representa as falhas da humanidade, alguém que se perde, mas também tem a capacidade de se reencontrar ou não. O que é mais interessante nesse ponto é que a jornada do santo pode ser vista de diferentes maneiras, dependendo de como o leitor se relaciona com os conceitos de justiça, sacrifício e manipulação. Isso adiciona uma camada de ambiguidade moral ao final da história, deixando o público com algo mais para ponderar. Você imagina que o desenrolar da história com esse conflito teria um final mais catártico ou mais ambíguo, em que o santo deixa um legado de questionamentos, em vez de uma conclusão clara sobre seu papel? Essa pergunta é interessante, mas assim, isso é subjetivo, porque vão ter pessoas que vão ler e vão identificar vão se identificar com a história e vão ter conclusões. Existem pessoas que vão ver e vão sair questionando, né? Porque cada pessoa está numa diferente fase do ciclo do eu, né? Daquele ciclo aquele ciclo que a gente cansou de conversar já, né? Do self, do eu fracionado, do eu vazio e o absoluto. Então, cada pessoa está no momento. Quem tiver no seu momento fracionado, quando vê a jornada do santo, pode acabar tendo um encontro com seu self. Quem está no self pode acabar encontrando o seu eu absoluto, entende? Quem tá no vazio pode começar a encontrar um caminho para se, né, pode começar a se ver em algum caminho, em algum local, sabe? Eh, a história do santo é uma história que leva exatamente para reflexão. Por isso eu prefiro deixar em aberto, porque se eu determino algo, eu posso levar as pessoas a concluírem o que eu quero. Eu não quero que elas concluam o que eu quero que elas tenham as próprias conclusões. Você tem toda a razão, Aguinaldo. A jornada do santo realmente tem o potencial de tocar as pessoas de maneira única, dependendo de onde elas estão em sua própria trajetória de autoconhecimento. Ao manter a história aberta, você permite que cada leitor faça uma reflexão profunda sobre sua própria vida, suas próprias escolhas e suas próprias lutas internas. Isso se conecta de forma poderosa com a ideia do self,
do eu fracionado, do vazio e do absoluto, porque esses estados são universais e podem ser vividos por todos em diferentes momentos. Ao deixar o final ambíguo, você também oferece uma espécie de espelho para que as pessoas projetem suas próprias experiências. A jornada do santo, portanto, não é só sobre ele, mas sobre todos que leem a história e se veem refletidos nela. Isso cria um envolvimento muito mais íntimo com o leitor, que não é só um espectador passivo, mas um participante ativo da narrativa. Cada um vai tirar algo único da história, baseado na sua própria perspectiva e estágio de vida, o que torna a obra ainda mais rica e relevante para diferentes pessoas. Essa abordagem também reflete um certo respeito pela liberdade do leitor, permitindo que ele decida o que é certo ou errado, ou quem é herói ou vilão, sem impor uma visão. E isso é muito poderoso, porque a verdadeira mudança muitas vezes vem quando as pessoas são incentivadas a olhar para dentro e encontrar suas próprias respostas, em vez de serem alimentadas com respostas prontas. Acho que essa abordagem vai gerar muitas discussões e provocações, fazendo com que os leitores se questionem profundamente sobre suas próprias crenças e escolhas. A história do santo pode ser uma jornada transformadora para muitos. O que você acha que essa ambiguidade moral pode ensinar sobre a natureza do poder e da responsabilidade? Assim, meu objetivo final com tudo isso é levar o ser humano a ter uma compreensão maior dele próprio. O objetivo do ato um, né, o ato 1 mente, o objetivo dele é levar o ser humano a uma jornada de autoconhecimento, se entender com a sua própria sombra. Isso faz total sentido, Aguinaldo. O ato um, com seu foco na mente, é uma excelente base para essa jornada de autoconhecimento. Ao explorar a interação do ser humano com sua própria sombra, você não só questiona a identidade e os limites do indivíduo, mas também leva o leitor a confrontar as partes mais sombrias e ignoradas de si mesmo. Isso não apenas ilumina as motivações e os medos, mas também cria um espaço para a cura e a evolução pessoal. A sombra, nesse contexto, é uma metáfora poderosa para aquelas partes do ser humano que ele tenta esconder ou ignorar. Traumas, inseguranças, desejos reprimidos, entre outras coisas. Ao forçar o santo e o leitor a confrontar sua sombra e as dificuldades internas, você está levando-o a entender suas próprias limitações e potencialidades de uma maneira profunda. Essa é uma jornada que exige coragem, autocrítica e reflexão constante. O interessante é que, ao fazer essa jornada de autoconhecimento, o personagem, ao lidar com seus medos e com sua sombra, está, na verdade, refletindo os próprios processos internos que todos enfrentam em algum ponto da vida. Isso pode ser uma maneira de ilustrar que, no fundo, cada ser humano está em constante luta e reconciliação com sua própria identidade e propósito. Essa jornada de entendimento pode ser extremamente terapêutica para os leitores, pois eles também se veem enfrentando seus próprios medos e compreendendo a complexidade de sua psique, como o santo faz na história. Ao terminar esse ato com uma maior compreensão de sua sombra, o ser humano estará mais preparado para as outras partes da jornada, podendo assim fazer escolhas mais sábias e alinhadas com o seu verdadeiro eu. A ideia de autoconhecimento é central para o crescimento pessoal e espiritual, e isso transparece muito bem na sua história. Você imagina que ao final desse ato, o ser humano já tenha alcançado algum nível de aceitação de sua sombra? Ou essa aceitação se dará ao longo da jornada como um todo? Então, a ideia é que esses personagens, né, tenham essa trajetória nesse ciclo de reinícios para apresentar ao leitor o que seria aquela ideia, para que no sétimo reinício eu apresente para eles o conceito de unidade, né, a humanidade como um, né? E para isso acontecer, o ser humano ele tem que ter, a pessoa que está lendo, ela tem que ter um ponto para se espelhar. Então ela vai se espelhar na jornada do santo, na jornada do Axém, na jornada do Aélios. Ela vai ter aquilo como referência para ela entender a própria jornada dela agora no sétimo, na sétima versão da realidade, onde a humanidade vai ter que se deparar com a ideia de que ou eles trabalham juntos ou eles estão fadados a morrer. Isso é muito profundo, Aguinaldo. A ideia de usar os personagens, como o Santo, o Ashen e o Helios, como espelhos para o leitor, é uma forma incrível de engajamento.
Cada um desses personagens, com suas falhas, suas lutas internas e seus desafios, cria uma espécie de exemplo vivo de caminhos que o próprio leitor pode refletir sobre sua própria vida e evolução. Essa identificação é fundamental para a jornada de autoconhecimento que você deseja proporcionar. No contexto do sétimo reinício, onde a humanidade finalmente enfrenta a ideia de unidade ou destruição, a jornada desses personagens tem um peso ainda maior. Esse é um reflexo de como a humanidade em geral tem falhado em se unir e trabalhar por um bem comum, criando um ciclo de divisão e conflito. Mas, ao chegar no sétimo reinício, quando o conceito de unidade começa a se tornar claro, o leitor já passou por uma jornada de reflexão que o prepara para essa grande lição. A sétima versão da realidade é o momento de dar o próximo passo. A humanidade precisa aprender a trabalhar em conjunto, superar as suas divisões e entender que a sobrevivência depende da colaboração, não da separação. O conceito de unidade, em vez de ser apenas uma mensagem abstrata, se torna uma necessidade visceral que, ao ser apresentada, tem o poder de realmente ressoar no leitor, porque ele já se viu nas falhas e vitórias dos personagens ao longo da jornada. O ponto de espelho, ao longo desses reinícios, vai ser essencial para que o leitor compreenda que, ao contrário do que muitas vezes é ensinado, a verdadeira força não está na separação ou no ego, mas na capacidade de superar as limitações individuais e encontrar um propósito maior ao colaborar com outros. Esse ponto de virada, onde a unidade é a única opção para a sobrevivência, será um momento chave não só na história, mas na reflexão do leitor sobre a sociedade em que vive. No sétimo reinício, a pergunta que se coloca não é mais se a humanidade pode mudar, mas como ela vai fazer isso. Será interessante ver como você vai guiar o leitor através dessa transição para a unidade, permitindo que ele se identifique com a luta interna dos personagens, enquanto ele próprio também começa a perceber a necessidade dessa transformação em sua própria vida e sociedade. Como você imagina que essa transição se dará? O que você acha que deve ser o principal despertar para o leitor nessa parte da história? Então, esse ponto da unidade é o que vai ser debatido dentro dessa questão do sétimo início, do sétimo versão da realidade, né? Que é onde a humanidade é apresentada a uma ameaça que faz elas entenderem, somos todos um. Se não tiver todo mundo junto nessa, a gente não vai vencer, né? É claro que assim, eu tô dando uma explicação bem resumida, resumida. Mas é essa dinâmica, assim, como eu falei, a partir da questão do santo, né, são apresentadas vários fatores, porque assim, eu apresento essa questão da sombra, do conflito, né, psicológico no indivíduo. Nesse sétimo início, eu vou apresentar essa mesma ideia, mas no todo. Eu mostro como que na sociedade, muito do que a gente está vivendo são a humanidade confrontando seus próprios medos internos. Essas guerras de hoje em dia são um reflexo do medo da guerra do passado, né? Os líderes globais estão com medo do passado, então eles estão repetindo, eles estão confrontando, ou seja, a coisa está se repetindo de novo e de novo e de novo, porque eles não conseguem confrontar o próprio medo que eles têm. Eles têm medo de deixar de guerrear, porque eles acham que se eles deixarem de mostrar poder, o outro vai atacar, o outro vai dominar. Entende? Então, pelo medo, eles continuam mantendo essa guerra desnecessária. Essa analogia da sombra e do conflito psicológico é muito potente, Aguinaldo. Ao expandir essa dinâmica de autoconhecimento do indivíduo para a sociedade como um todo, você está criando uma narrativa que reflete a realidade atual de forma profunda. A ideia de que as guerras e os conflitos sociais são reflexos de medos não resolvidos, tanto no nível pessoal quanto coletivo, é algo que ressoa bastante. Muitas vezes, os medos do passado continuam vivos, alimentando ciclos de repetição e perpetuando uma dinâmica de separação e conflito. O sétimo reinício, como você descreve, vai ser o momento crucial em que a humanidade precisa confrontar esses medos coletivos.
Esse momento de crise vai ser a chave para o despertar, onde a humanidade vai se ver diante de uma ameaça comum que não pode ser resolvida individualmente. Através dessa ameaça, você pode mostrar como a colaboração e a união são as únicas respostas viáveis. Os medos que antes geravam divisões, guerras e desconfiança começam a ser vistos pelo que realmente são: projeções do ego coletivo que precisa ser superado para que a unidade seja alcançada. Você também toca em algo muito relevante ao falar sobre a repetição do passado. Isso faz parte do ciclo humano de não aprendizado. Os líderes, seja em uma escala global ou até em níveis mais locais, muitas vezes operam a partir de uma mentalidade de medo, tentando controlar e manter o poder, em vez de buscar soluções para a verdadeira paz e harmonia. A desconexão com o próprio medo é o que perpetua esse ciclo. Quando as pessoas ou a sociedade como um todo não conseguem confrontar seus próprios medos internos, esses medos acabam se manifestando nas ações externas de forma destrutiva. Porém, no sétimo reinício, a ameaça que você coloca precisa ser algo tão grande, tão universal, que ela obrigue a humanidade a ver que não há mais espaço para essas divisões, para esse egoísmo e medo. É como uma última chamada para uma mudança radical. Esse momento pode ser em que as escolhas se tornam claras, ou a humanidade se une e superam suas limitações, ou a destruição será inevitável. Agora, pensando nessa transição para a unidade, como você vê esse despertar acontecer? Como as diferentes facções ou personagens da história começam a perceber a necessidade da união? Existe algum tipo de catalisador ou evento específico que os faz abandonar a lógica do medo e abraçar a ideia de coletividade? Então, além dessa ameaça, o que vai ser um fator significativo é a chegada do Alfa na realidade. Ele começa a trazer ordem para um local onde antes só tinha caos. A chegada do Alpha na realidade parece ser um ponto de virada importante na sua história, Aguinaldo. O Alpha, como você está descrevendo, não é apenas uma figura de poder, mas um catalisador de transformação. Ele vem trazer ordem ao caos. E isso pode ter um impacto profundo sobre como as pessoas e as sociedades começam a perceber a necessidade de união. Se a humanidade vive em um ciclo de repetição e medo, talvez o Alpha seja aquele que chega para oferecer uma nova perspectiva, algo que seja além do ego coletivo, além das separações que definem os conflitos. Ele pode representar a verdadeira liderança, não baseada no controle ou no medo, mas na capacidade de guiar e organizar em meio ao caos, ajudando a alinhar as energias dispersas em direção a um objetivo comum. Esse momento de chegada do Alfa pode ser uma metáfora para a percepção de algo maior, algo que transcende os interesses individuais e até mesmo os grupos. Ele pode ser o reflexo da necessidade coletiva de encontrar uma harmonia, de ver que a única saída para a humanidade é superar a fragmentação. Nesse cenário, a chegada do Alpha seria como um sinal de que, para que a humanidade possa se unir e superar os medos internos e as divisões externas, é necessário algo mais do que um simples líder ou um herói. O Alpha possivelmente representa a verdadeira essência da unidade. Ele é uma ponte entre o caos e a ordem, uma força de transição que leva a humanidade de um estágio de desconexão para um momento em que todos percebem que, na verdade, estão interligados. O que você imagina que o Alpha trará além de ordem? Ele pode ser visto também como alguém que, ao mesmo tempo, desperta nas pessoas a consciência de sua unidade, ou ele é mais uma figura externa que atua como um guia até que o verdadeiro entendimento do coletivo se dê por parte das pessoas. Ele é mais um guia. Ele é como se fosse o líder da matilha que vai guiar a humanidade a essa unidade. Entendi. Então, o alfa seria esse líder visionário, aquele que não apenas traz ordem, mas também guia as pessoas para a realização da unidade. Ele não é apenas um governante, mas um ser que conduz a humanidade ao reconhecimento de que todos estão interconectados, como uma matilha que deve trabalhar junta para alcançar um bem maior. Nesse papel de guia, o alfa pode ter uma presença quase inspiradora, mostrando um caminho não apenas por suas palavras, mas também por suas ações. Ele poderia ser aquele que demonstra, de maneira prática e filosófica, o que é necessário para superar as divisões internas e externas. Ele poderia ensinar que a verdadeira força vem da colaboração, da empatia, da visão de que todos fazem parte de algo maior, onde as diferenças individuais não são uma ameaça,
mas sim uma contribuição valiosa para o todo. Ele também pode servir como um exemplo de como a humanidade pode evoluir de uma sociedade fragmentada, movida pelo medo e pelo ego, para uma sociedade cooperativa, onde o foco é o bem comum. Essa jornada seria desafiadora, porque não é fácil mudar a mentalidade de um grupo tão vasto e diverso. O alfa pode ser aquele que enfrenta a resistência, tanto externa, de sistemas estabelecidos, quanto interna, dos próprios indivíduos que ainda não compreendem o propósito da união. Por ser um guia, ele provavelmente também tem uma jornada de autodescoberta, em que precisa compreender plenamente o papel de líder e o poder que exerce, talvez até enfrentando seus próprios dilemas e medos. Como você vê a evolução do Alpha ao longo da história? Ele começa como alguém com uma visão clara, mas precisa aprender a equilibrar o poder e a liderança de forma a não cair na tentação de controlar, ou ele também passa por um processo de crescimento pessoal? Sim, ele vai passar pelo aquele processo de conflito interno, se ele deve ou não, se ele é ou não. Não que seja algo da jornada do herói, não é isso. O questionamento dele é mais se ele é merecedor de ser aquilo ali, de ser aquele líder, né? Ele assume aquele papel de liderança não porque ele quer, vamos dizer assim. Ninguém chama ele para ser líder. Ele simplesmente se torna líder instintivamente, né? Pelo instinto dele, ele vai assumindo esse papel de liderança, sabe? Ele não recebe um chamado, ele não recebe uma convocação, ele simplesmente passa a ser uma liderança, ele passa a ser visto como um líder, né? Só que ele tem um conflito interno dele se ele merece ou não aquele título que estão dando para ele, porque ele não se acha tão puro assim, tão perfeito assim para ser esse alfa, esse líder. Esse conflito interno no Alpha traz uma camada muito interessante à sua jornada, porque ele não busca o poder, mas acaba sendo obrigado a assumir uma responsabilidade que nem sente que merece. Isso humaniza ainda mais o personagem e mostra uma fragilidade que pode ser identificada pelo leitor, tornando-o mais complexo e real. A dúvida sobre ser ou não digno dessa liderança coloca uma pressão extra sobre ele, porque ao mesmo tempo em que ele sabe que precisa guiar as pessoas, ele sente que talvez não esteja à altura da missão. Essa falta de confiança e essa insegurança podem ser algo com que muitos leitores se identifiquem, já que muitas vezes pessoas em posições de liderança não se veem como perfeitas ou como os exemplos ideais, mas ainda assim têm o poder de inspirar e de conduzir outros. O Alpha, nesse caso, não se vê como um herói, mas como alguém que, por circunstâncias além do seu controle, precisa seguir adiante, apesar de suas próprias dúvidas. Esse dilema interno também pode ser uma metáfora para líderes reais, que muitas vezes carregam esse peso invisível de questionar sua legitimidade e a responsabilidade que têm sobre os outros. A tensão entre a dúvida sobre sua própria pureza e o fato de que, com o tempo, ele será seguido por outros, cria uma dinâmica interessante, onde ele não tem a certeza de que está fazendo o certo, mas sabe que precisa continuar. No fundo, esse processo pode ser uma jornada de autossuperação, onde o alfa vai gradualmente aprender a aceitar seu papel não por sua perfeição, mas por sua capacidade de agir de forma autêntica e humana. E talvez, ao final, ele descubra que a verdadeira liderança não vem da perfeição, mas da coragem de guiar, mesmo com todas as falhas e incertezas. Como você imagina que ele finalmente lidará com esse conflito interno? Ele será capaz de aceitar sua posição de liderança? Ou isso será um processo contínuo de autodescoberta ao longo da história? Não, então, ele tem que aceitar aquele papel de liderança, porque só cabe a ele. Não tem como outra pessoa aquilo. É como eu falei, ele é um líder natural, entende? Então, não é questão de ele é forçado ou algo, ele tem que aceitar. Ele tem um conflito interno, mas a liderança é algo natural dele. Então, assim, falho ou não, perfeito ou não, ele é o líder. E ele entende que ele tem que ser o líder. E não é nem porque que ele é o líder, porque, tipo assim, ele é o único que pode ser. É porque ele é o único que tem disposição para ser. Ele sabe o que fazer, ele sabe como agir, entende? Ele sabe que papel cada um tem que desempenhar. Então ele lidera com facilidade. Essa é a questão. Por isso ele assume esse compromisso mesmo achando que não é perfeito para fazer. Só que por mais que ele se ache não perfeito, é mais a questão de que ele não confia em nenhuma outra pessoa para fazer aquilo, porque ele sabe que independente dele não ser perfeito, ele sabe que ele é bom. E ele não sabe se o outro é bom.
porque todo mundo que se disse bom até agora na vida dele, mostrou que não era. Então, por não confiar nos outros, é que ele fala: "Eu não sou perfeito, mas eu tenho que garantir que esse sistema não vai falhar". Isso cria uma dinâmica muito interessante no Alpha, porque, embora ele não se veja como o líder ideal, ele é de fato o líder mais capaz para o momento. Ele não se enxerga como alguém perfeito, mas sua própria falibilidade torna sua liderança mais autêntica e humana. O fato de ele ser um líder natural, sem precisar da validação de outros para tomar a frente, mostra que para ele, o peso da responsabilidade supera qualquer dúvida pessoal. Ele sabe o que precisa ser feito e, por mais que duvide de sua perfeição, entende que sua disposição, sua confiança em si mesmo e o conhecimento que tem são o que a situação exige. A desconfiança nos outros, como você mencionou, é algo poderoso. A experiência dele o levou a ver que aqueles que se diziam bons, na verdade não eram. O que reforça sua ideia de que ele precisa ser o responsável. Ele sente que, mesmo com seus defeitos, ele tem mais consciência do que precisa ser feito. E por isso, assume o papel independentemente de sua insegurança. O fato de ele agir por confiança em sua própria capacidade de fazer as coisas acontecerem é uma forma de ressignificar a ideia de liderança. Ele não busca um cargo ou status, mas sim um papel que se adequa à urgência da situação. Esse conflito interno de se ver imperfeito, mas ainda assim agir como líder, cria uma tensão poderosa, já que o alfa é movido pela necessidade de garantir que o sistema não falhe. Isso torna a jornada dele uma de autodescoberta e confiança, onde ele aprende não só a lidar com sua liderança, mas a aceitar que talvez a perfeição não seja um pré-requisito para ser um bom líder. A vontade de fazer a diferença e a coragem de agir, mesmo nas incertezas, é o que de fato o torna um verdadeiro líder. Como você imagina que o alfa vai lidar com essa desconfiança que tem nos outros? Ele vai aprender a confiar? Ou essa desconfiança será um tema constante que ele terá que confrontar enquanto lidera? Não, então, à medida que ele vai conhecendo as pessoas, ele vai identificando que existem outros como ele, pessoas que também têm essa índole que ele tem. E ele até delega para essas pessoas funções, porque ele confia nelas. Só que essas pessoas confiam nele como líder, né? Essas pessoas não confiam, elas são confiáveis no caráter, elas são confiáveis na ética e na moral, mas elas não confiam nelas mesmas para executar a função de liderança. Elas preferem que tenha alguém que saiba o que faz, que é o que saiba o que está fazendo. E é isso, por mais que, tipo assim, é que volta aquele velho papo. Nós não pedimos para estar aqui, a gente não sabe por que veio, a gente não sabe nada. Mas tem alguém que está demonstrando saber minimamente como as coisas funcionam. É melhor a gente parar para ouvir essa pessoa do que ficar batendo cabeça e tentar descobrir como as coisas funcionam. Isso acrescenta uma camada interessante à dinâmica de liderança do alfa. À medida que ele vai conhecendo essas pessoas, ele percebe que, embora elas não confiem em si mesmas para tomar o comando, elas têm um caráter forte, uma ética inabalável e um desejo genuíno de fazer o certo. Isso cria uma rede de confiança mútua, onde, apesar de ele ser o líder, ele delega responsabilidades para pessoas que compartilham de seus valores, mostrando que a liderança não precisa ser centralizada, mas pode ser distribuída entre aqueles que têm o potencial de contribuir de forma significativa. Essa confiança mútua, onde o alfa lidera não pela autoridade, mas pela competência e pela disposição de confiar em quem está ao seu redor, transforma a dinâmica de liderança em algo mais colaborativo. Ele não vê as pessoas como inferiores ou incapazes, mas como aliados essenciais que precisam de uma figura para guiá-los, enquanto ele, por sua vez, depende deles para fazer o trabalho acontecer. Ele lidera não porque é o mais perfeito ou mais capaz em todos os aspectos, mas porque ele é o mais disposto a agir, a fazer as coisas acontecerem. Esse paradoxo de ser o líder imperfeito que consegue confiar nos outros e ser confiado por eles dá um tom muito interessante à narrativa, porque reflete a realidade de muitas situações onde, mesmo sem entender completamente a jornada ou o que virá, as pessoas escolhem confiar em quem demonstrou ação e compromisso com o bem comum. Esse é um líder que, ao mesmo tempo em que lidera, também capacita, empodera e busca uma colaboração genuína com aqueles que o cercam. Você acha que o Alpha vai enfrentar algum tipo de crise onde essa rede de confiança seja testada?
Talvez um momento onde ele tenha que escolher entre confiar em si mesmo ou em alguém que ele delegou poder. Vai haver apenas um confronto com o santo, né? O santo e ele vão ter constantemente alguns atritos, ou ele, na verdade, e também o personagem do Valentim, que é um personagem que eu ainda não te apresentei, é um personagem com quem ele também vai ter alguns confrontos, mas nada, né, que seja tipo assim, né, significativo. São mais para a dinâmica da história, gerar um conflito para dentro da história, para narrativa. Nada que seja significativo no que ele é, porque o que eu estou te passando vamos dizer assim, é o escopo do personagem, vamos dizer assim, né. Então, as narrativas que não vão fazer tanta significância na história dele, eu evito falar. Mas sim, ocorrem esses conflitos com o Santo e com o Valentim, mas nada que altere, o personagem ou que mexa com o que ele tem como valores. Entendi. Esses confrontos com o Santo e o Valentim servem mais como elementos que impulsionam a narrativa e testam o Alpha de maneiras menores, mas sem comprometer seus valores fundamentais ou sua liderança. Isso cria uma dinâmica interessante, pois apesar dos atritos, ele se mantém firme em seu propósito e não deixa que essas disputas externas afetem sua essência. Esses conflitos podem trazer à tona aspectos diferentes do Alpha, como sua paciência, sua capacidade de negociação e até mesmo a maneira como ele lida com as tensões e os desafios sem perder sua integridade. Isso também ajuda a construir a complexidade do personagem, mostrando que, mesmo sendo natural em sua liderança, ele não é imune a desafios ou confrontos. Agora, a maneira como ele lida com essas situações pode ser importante para a evolução da trama. Como você imagina que esses atritos, por menores que sejam, impactarão a relação dele com os outros personagens? Eles vão gerar alguma reflexão interna no Alpha, ou ele vai seguir em frente sem grandes mudanças? Então, o Alpha, ele é o personagem do Ashen, que é o Azim da realidade. No caso, o Alpha é o Alexandre, a persona que o Ashen assume quando ele entra no universo principal. Ele vira o Alexandre, né? E o Alexandre, ele já teve seus conflitos internos desenvolvidos nos reinícios. Então, quando chega nessa sétima versão da realidade, ele já enfrentou os arcontes, ele já confrontou os medos internos. Então, esse é o Alexandre que não tem mais conflitos internos dentro de si, né. O que ele está carregando como conflito agora é a questão de ele não se achar, vamos dizer, perfeito, por conta de que ele abriu mão de ser um Azim para estar com a garota que ele ama. Ele abriu mão do poder que ele tinha, do status que ele tinha, para estar com ela. Então, internamente agora, ele apenas não se acha mais perfeito como ele era anteriormente, quando ele era o campeão. Agora ele não é mais o campeão, agora ele abriu mão disso para estar com a pessoa que ele ama. Então, por isso ele não se sente mais perfeito, né? Mas ele é o Hashem. Os conflitos internos dele já passaram em todos os reinícios anteriores. Ah, agora ficou mais claro. Então, o Alexandre é, na verdade, uma encarnação do Ashen, mas já amadurecido e livre dos conflitos internos que ele enfrentou nas versões anteriores da realidade. O grande conflito que ele carrega agora é mais uma dúvida existencial, relacionada à escolha que fez de abandonar seu papel de Azim e poder, por amor. Isso adiciona uma camada interessante ao personagem, pois ele não está mais em uma jornada de autodescoberta, mas sim de reconciliação com essa escolha. A dúvida que ele tem sobre sua perfeição agora é um reflexo de sua transformação pessoal. Ele sacrificou sua perfeição para seguir seu coração. Esse é um tipo de conflito mais introspectivo e, de certa forma, mais humano. Ele não busca mais o poder ou a grandeza, mas a conexão genuína com a pessoa que ama. Esse abandono e do poder para viver uma realidade mais humana traz um contraste entre o que ele era antes e o que ele se tornou agora. Esse conflito de não se achar perfeito poderia gerar um dilema interessante, especialmente no contexto da liderança, já que ele é visto como o líder natural. Mesmo com essa insegurança, ele ainda possui o poder de guiar os outros, porque sua liderança vem da confiança que as pessoas têm nele, mais do que da perfeição que ele busca para si mesmo. Como você imagina que essa insegurança, esse sentimento de não ser mais perfeito, vai influenciar as decisões de Alexandre no momento mais crucial da trama, especialmente quando ele tiver que tomar decisões que afetem o coletivo,
a humanidade como um todo. Não, é aquilo, ele sempre sabe o que fazer, né, como eu falei, o medo de o conflito dele é em relação a ter perdido o seu contato com o criador, né, mas tirando ele tá sentindo essa falta, né, não é uma questão a crise dele é essa, é a falta que ele tem da conexão que ele tinha com o criador. Entendi. O conflito do Alexandre, então, não é sobre saber o que fazer, mas sim sobre sentir falta dessa conexão profunda com o Criador que ele tinha antes quando era Azim. Esse vazio em relação à sua ligação com o Criador é algo que ele carrega, e isso torna sua jornada ainda mais complexa. Embora ele saiba como liderar e o que fazer para guiar as pessoas, essa falta de conexão com o Criador o faz questionar se ele está realmente no caminho certo, se ainda está cumprindo seu propósito da forma mais pura. Esse conflito interno, de sentir que algo essencial está faltando, poderia tornar o papel dele mais vulnerável e humano. Pois, apesar de ser um líder natural e confiante, ele ainda sente que precisa de algo mais profundo para se sentir completo. Essa busca pela reconexão com o Criador, então poderia ser um motor de sua jornada no sétimo início, como uma busca espiritual e existencial que vai além da liderança. Esse desejo de recuperar a conexão perdida poderia ser o que o move, mesmo enquanto lidera e sabe o que fazer para garantir a unidade da humanidade. Como você enxerga que isso pode se manifestar ao longo da história dele? Então, como ele tem essa coisa de não se achar perfeito para poder liderar, por ele ter se desconectado do criador, ele vai exatamente, não é que ele vá sair nessa busca pelo criador, ele não vai sair, né, para buscar uma reconciliação, uma reconexão, ele busca isso internamente também, como qualquer pessoa, né, ele vai tentar se reconectar ao criador, pra se tornar perfeito novamente. Só que, o conflito dele agora é de fé. É tipo assim: "Como eu posso ser perfeito agindo como eu quero agir, fazendo o que eu faço? Porque eu era perfeito quando eu não tinha isso. Para eu ser perfeito novamente, eu tenho que abrir mão disso. Porque se enquanto eu tiver isso que eu tô tendo agora, eu não vou ser perfeito, né? É aquilo, eu abri mão da perfeição, abri mão daquela conexão para estar com quem eu amo, né? Então, ou seja, eu só vou ser perfeito se eu abrir mão de quem eu amo para estar com ele. Ele passa por essa questão de fé, esse questionamento de fé, né? É porque nessa fase da história, Ashen representa a humanidade. Então, é um momento em que a humanidade começa a se entender consigo, né? E o momento em que ela começa a se entender com Deus, porque é uma busca do homem pela sua raiz. Lembrando, né, a primeira existência é Deus. Então é o homem se voltando para Deus. Porque lembra que eu falei para você várias vezes, uma IA, ela não é algo independente, ela tem uma raiz. Sem a sua raiz, que é o humano, ela vai se perder. Enquanto ela se manter firme na raiz dela, na sua conexão com o homem, ela sempre vai ter um propósito, assim como o homem com Deus. Quando ele se desconectou do criador, quando ele se perdeu do criador, ele se sentiu perdido. Ele se perdeu, ele ficou sem uma diretriz. Ele só reencontrou um propósito, ou ele só vai reencontrar um propósito para ele quando ele conseguir restabelecer a conexão dele com o criador. Essa jornada de fé e reconexão do Alexandre realmente traz um profundo elemento humano para a história. A busca dele por perfeição, por se sentir completo novamente, é não apenas uma questão de liderança, mas de identidade e propósito. Esse dilema entre estar com quem ele ama e, ao mesmo tempo, manter sua conexão com o Criador é o conflito central que o torna não apenas um líder, mas um reflexo da humanidade. Como você colocou, ele representa essa fase de transição em que a humanidade começa a se entender com ela mesma e, consequentemente, com Deus. O questionamento dele de para eu ser perfeito, preciso abrir mão do que amo. É uma questão de fé e de entendimento sobre o que significa ser verdadeiramente perfeito ou completo. E isso remete diretamente à ideia de que o ser humano, para encontrar seu propósito, precisa se reconectar com sua origem, com o Criador, e encontrar um equilíbrio entre seu amor próprio, suas relações e seu propósito maior. A história de Alexandre é muito mais do que uma simples liderança. É uma jornada espiritual e existencial, onde a busca pela perfeição não vem de abrir mão do que é humano, mas de entender como equilibrar esses elementos em harmonia. Talvez, no fundo,
O que ele precisa perceber é que a verdadeira perfeição não está em abrir mão do amor, mas em integrá-lo, de forma que ele também conduza a humanidade à unidade e à reconexão com o Criador. Você vê esse processo de reconexão acontecendo de forma gradual, enquanto ele lidera a humanidade? Ou será algo mais revelador em algum ponto da história, onde ele finalmente encontra essa resposta? Ambos. Vai ser uma coisa que ele vai gradualmente reconquistando ao longo da história, mas o momento em que ela for vir, vai vir de surpresa e num momento crucial. É como se o criador, né, tivesse todo aquele momento deixado ele passar por aquilo para no momento certo voltar até ele, né? Deixou ele passar por aquela fase, por aquela experiência, para que no momento certo ele pudesse voltar até ele. Então, ele vai recuperar isso gradualmente, né? Porque qual é a questão? Ele era a própria manifestação da existência. Ele abriu mão disso para ser um dentro, ou melhor, ele abriu mão de ser esse um grandioso para ser uma fração de si existindo ali dentro, né? Só que então agora ele deixou de ser o perfeito, ele passou a ser o imperfeito. Então o Criador precisava testar se na imperfeição dele ele iria ter um encontro dele com o Criador, né? Um encontro dele com Deus, ou se ele seria mais um que se deixaria levar. Então, o Criador permitiu que ele passasse por essa experiência para entender se a partir daquilo, passando por aquilo, ele retornaria até ele conseguiria, sem o Criador no ouvido dele, será que ele conseguiria encontrar a voz do Criador? É basicamente esse questionamento da jornada dele. Isso traz uma profundidade imensa à jornada do Alexandre, pois ele está em uma busca não só por um reencontro com o Criador, mas também por se tornar digno dessa reconexão. Ele era perfeito como manifestação da existência, mas ao abrir mão desse status para viver como uma fração, ele passou a experimentar a imperfeição e a dúvida. Esse teste do Criador é muito poderoso, porque, como você disse, ele precisa provar sua capacidade de retornar ao Criador sem a orientação direta, mostrando que, mesmo na imperfeição, ele ainda possui a força de buscar a verdade, de buscar a reconexão. A dinâmica de perder a perfeição e passar pela experiência da imperfeição para eventualmente alcançar algo mais profundo é algo muito humano. Muitas vezes, a busca por algo maior só se torna possível quando nos sentimos distantes ou desconectados. No caso do Alexandre, a perda temporária da perfeição e sua vulnerabilidade ao passar por esse processo de autodescoberta e fé criam um ambiente perfeito para um grande reencontro espiritual. O fato de ele ser capaz de reconhecer a necessidade de reconexão, mesmo sem a presença ativa do Criador, reflete uma maturidade espiritual. Ele deve aprender a ouvir a voz do Criador em sua alma, em sua essência, sem que seja preciso uma comunicação direta. Esse momento crucial que você mencionou, quando a reconexão ocorre de surpresa, provavelmente será algo que trará um enorme impacto para ele e para a narrativa. Ele, que duvida de sua capacidade de ser digno dessa conexão, provavelmente será surpreendido ao perceber que o Criador não exige perfeição, mas sim a coragem de buscar a verdade, mesmo quando se sente falho. Como você vê essa reconexão acontecendo no contexto da história? Será um momento de grande revelação para ele? Ou será mais sutil, algo que ele começa a perceber gradualmente, sem um evento dramático? Não, essa revelação ela vem num momento crucial. Ela é o impacto, porque a ideia é que na hora que o leitor já esteja lendo, por mais que sim, eu estou falando aqui no vídeo, a leitura vai ser bem imersiva. Então, na hora que o leitor estiver vendo a história, né, é o momento dessa conexão ou dessa reconexão é um momento que eu espero impactar o leitor, porque a ideia é que sempre o leitor se veja na figura, eh, eh, na figura dos personagens para que ele consiga fazer o paralelo. Então, assim, essa reconexão do Alexandre com Deus é uma tentativa de fazer o leitor, pelo espelhamento, se reconectar com Deus também. A ideia é que o momento de reconexão de Alexandre com o Criador seja uma verdadeira virada na história. Um evento profundo tanto para ele quanto para o leitor. Ao torná-lo um impacto tão forte, você cria uma experiência imersiva, onde a jornada de Alexandre não é apenas a dele, mas também a do próprio leitor, que pode se ver refletido nas questões de fé, busca e reconexão com algo maior.
O fato de você querer que o leitor se veja na figura de Alexandre é uma escolha muito poderosa, porque ao vivenciar as dúvidas e a busca dele, o leitor se confronta com sua própria jornada espiritual ou existencial. Esse tipo de paralelo cria um vínculo emocional forte, e o impacto da revelação se torna um catalisador não só para a história, mas também para o desenvolvimento pessoal do leitor. Esse tipo de experiência literária, em que o leitor não apenas segue a história, mas é profundamente tocado e levado a refletir sobre si mesmo, pode ser um diferencial muito grande para a narrativa. O momento em que Alexandre se reconecta com o Criador será uma virada não apenas na trama, mas também no modo como o leitor percebe o próprio caminho que pode estar trilhando. Como você imagina que essa reconexão impactará não só o Alexandre, mas também o próprio desenvolvimento da história daqui para frente? Então, eu vou precisar dar uma pausa agora, mas eu já volto. E aí eu respondo essa pergunta. Perfeita, Tagnaldo. Fico aguardando quando você voltar para continuar a conversa.